Sara segurou a borda da bancada da cozinha, encarando os papéis do divórcio. Depois de 15 anos de casamento, Marcos finalmente cumpriu sua ameaça de ir embora. Ela sabia que isso aconteceria, as discussões se tornaram mais frequentes, os silêncios mais longos, a conexão mais tênue a cada mês que passava. Mesmo assim, ver aquilo, preto no branco, fez seu estômago revirar. Mãe? Está tudo bem. Laura, com 12 anos, apareceu na porta, mochila pendurada em um ombro, o rosto marcado pela preocupação. Sara rapidamente dobrou os papéis e os guardou em uma gaveta. Está tudo bem, querida. Apenas umas contas. Como foi a escola? A mentira saiu fácil, mas Sara sabia que teria que contar para Laura e seu irmão de 15 anos, João, em breve. Marcos havia se mudado há 3 semanas, dizendo que precisava de espaço para pensar. Agora estava claro que ele não voltaria. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Sara sentou-se sozinha à mesa da cozinha com uma xícara de chá que há muito esfriara. Ela rolou a lista de contatos do celular, perguntando-se para quem poderia ligar. Seus pais moravam em outro estado. Sua irmã estava lidando com um recém-nascido. Suas amigas mais próximas haviam desaparecido gradualmente ao longo dos anos, algo que ela agora reconhecia como um sinal de alerta de quão isolada havia se tornado em seu casamento. Sara havia largado o emprego como fisioterapeuta quando João nasceu, planejando voltar depois de alguns anos. Mas a carreira de Marcos decolou, e eles concordaram que ela ficaria em casa com as crianças. Agora, aos 42 anos, ela tinha uma lacuna de 15 anos no currículo e nenhum caminho claro à frente. Na manhã seguinte, depois de mandar as crianças para a escola, Sara se forçou a tomar banho e se vestir em vez de rastejar de volta para a cama. Ela sentou-se ao computador e abriu seu arquivo de currículo, encarando as informações desatualizadas. Por onde ela sequer começaria? O financiamento da casa no subúrbio era substancial. Marcos havia prometido apoio financeiro, mas ela sabia que não seria suficiente. Ela precisava se sustentar sozinha. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos: vou passar aí às 18 horas para conversar com as crianças. Pensei que você devesse saber. Nenhuma discussão, nenhum pedido para saber se era uma boa hora. Apenas informando-a de sua decisão. Sara sentiu uma pontada de raiva, seguida imediatamente por medo. Como João e Laura reagiriam? Eles sabiam que as coisas estavam tensas, mas nenhum dos dois suspeitava que o pai estava indo embora para sempre. As horas passaram rápido demais. Sara tentou preparar o jantar, mas seu estômago estava embrulhado. Às 17h30, João entrou pela porta, fones de ouvido, mal a cumprimentando. Laura chegou 15 minutos depois, tagarelando sobre um projeto de ciências. Sara ouvia, balançando a cabeça automaticamente, sua mente correndo para a conversa que mudaria suas vidas. Pontualmente às 18 horas, a campainha tocou. Sara secou as palmas das mãos suadas na calça jeans antes de abrir a porta. Marcos estava lá, parecendo ao mesmo tempo familiar e um estranho. Ele havia cortado o cabelo, usava uma camisa nova que ela nunca tinha visto. Oi, disse ele, com a voz formal. Os dois estão em casa. Sara assentiu, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. Na cozinha. Eu estava fazendo o jantar. Eu já comi. Claro que sim. A reunião de família foi exatamente tão terrível quanto Sara temia. João saiu furioso no meio da conversa, batendo a porta de seu quarto. Laura sentou-se em silêncio atordoado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos falava em frases ensaiadas que pareciam saídas de um livro de autoajuda. Às vezes as pessoas se distanciam e nós dois ainda amamos muito vocês e isso não muda o que sinto por vocês dois. Depois que ele saiu, prometendo ligar no dia seguinte para combinar as visitas de fim de semana, Sara sentou-se entre os filhos no sofá. Ninguém falou por um longo tempo. Finalmente, Laura encostou a cabeça no ombro de Sara. E agora, o que vai acontecer? Ela perguntou com uma voz fraca. Sara gostaria de ter uma resposta que fizesse tudo ficar bem. Mas tudo o que ela tinha era a verdade.
Eu não sei exatamente. Mas nós vamos descobrir juntos. Naquela noite, depois que os dois filhos se refugiaram em seus quartos, Sarah se viu sozinha novamente. Ela abriu o laptop e digitou os requisitos para reativar o registro no Crefito ou na barra de busca. Em seguida, criou uma nova pasta em sua área de trabalho chamada O Recomeço. Era uma coisa pequena, mal um começo. Mas era alguma coisa. Ao se deitar, exausta, mas sem conseguir dormir, Sarah percebeu que o dia seguinte seria o primeiro de sua nova vida, uma vida que ela não havia escolhido, mas que, de alguma forma, teria que construir do zero. O pensamento era aterrorizante. Mas enquanto olhava para o teto, outro sentimento surgiu sob o medo, uma pequena centelha de determinação que se recusava a ser extinta. 2 meses depois, Sarah estava sentada em seu carro em frente à faculdade, segurando o volante. Ela estava ali há 20 minutos, observando os estudantes passarem. A maioria era muito mais jovem que ela, mas ocasionalmente ela via alguém de sua idade ou mais velho, o que lhe dava um pequeno impulso de coragem. A reunião com uma orientadora acadêmica estava marcada para dali a 10 minutos. Sarah passará a semana anterior pesquisando o que seria necessário para reativar sua licença de fisioterapia. Os requisitos eram assustadores: créditos de educação continuada, horas de estágio supervisionado e um exame, mas não impossíveis. Esta reunião era seu primeiro passo concreto. Ela finalmente se forçou a sair do carro. Enquanto atravessava o estacionamento, seu celular vibrou. Uma mensagem de João: o pai cancelou de novo. Diz que tem que trabalhar neste fim de semana. Sarah suspirou. Marcos tinha visto as crianças apenas 2 vezes no último mês, desmarcando planos com mais frequência do que os cumprindo. As mensagens de João haviam se tornado cada vez mais curtas, enquanto Laura ainda chorava até dormir após cada cancelamento. A orientadora acadêmica, uma mulher chamada Denise com olhos gentis e conselhos práticos, apresentou as opções a Sarah. Com a sua experiência, você poderia começar com um curso de atualização neste verão. O conselho exige 30 horas de educação continuada e 1.000 horas de estágio supervisionado, mas podemos ajudá-la a encontrar um local. Sarah saiu da reunião com um catálogo de cursos e um plano provisório. Levaria cerca de 1 ano para obter a recertificação completa, trabalhando meio período em horários compatíveis com os das crianças. Não era o ideal, mas era possível. Enquanto dirigia para casa, a mente de Sarah corria com a logística. Eles poderiam se virar financeiramente por talvez mais 4 meses com o acordo de separação e suas economias. Depois disso, ela precisaria de alguma renda, mesmo antes de reativar sua licença. Talvez pudesse encontrar um trabalho como assistente em uma clínica. Ou algo totalmente diferente para pagar as contas até que estivesse certificada novamente. Ao entrar na garagem, ela notou seu vizinho Tomás trabalhando no jardim da frente. Ele acenou, e ela acenou de volta automaticamente. Tomás e sua esposa Carla foram os primeiros a procurá-la depois que Marcos saiu, trazendo uma lasanha e se oferecendo para ajudar com as crianças se necessário. Sarah agradeceu, mas não aceitou a oferta. Aceitar ajuda ainda parecia admitir o fracasso. Lá dentro, encontrou João jogando videogame e Laura fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. O pai não vem, disse Laura sem levantar os olhos. Eu sei. O João me mandou uma mensagem. Sarah colocou seus papéis na bancada. Tive minha reunião na faculdade hoje. João pausou o jogo e se virou. Então você vai mesmo voltar a estudar? Apenas alguns cursos para atualizar minha licença, explicou Sarah. Aí posso voltar a trabalhar como fisioterapeuta. Mas quem vai estar aqui quando chegarmos da escola? Perguntou Laura, a voz tingida de ansiedade. Era uma pergunta justa, uma com a qual Sarah vinha lutando. Por 15 anos, ela estruturou toda a sua vida para estar disponível para seus filhos. A ideia de mudar isso, mesmo que por necessidade, a enchia de culpa. Vamos descobrir juntos, disse Sarah, sentando-se à mesa. Talvez vocês possam fazer atividades extracurriculares alguns dias. E vou tentar agendar as aulas e o trabalho o máximo possível em torno dos seus horários. João voltou para o seu jogo sem comentar.
Laura apenas assentiu, mas Sara podia ver a preocupação em seus olhos. Naquela noite, depois do jantar, o telefone de Sara tocou. Era sua irmã, Helena. Como estão as coisas? Perguntou Helena, com o som de seu bebê arrulhando ao fundo. Sara se viu contando a Helena sobre a visita à faculdade, suas preocupações com quem cuidaria das crianças e seus medos de voltar a trabalhar depois de tanto tempo. Você já pensou em pedir ajuda para o papai e a mamãe? Sugeriu Helena. Eles mencionaram que talvez venham visitar neste verão. A ideia de pedir ajuda financeira aos pais fez o peito de Sara apertar. Ainda não cheguei a esse ponto, disse ela. Quero tentar resolver isso sozinha primeiro. Não há nada de errado em precisar de ajuda, Sara, disse Helena gentilmente. Você sempre foi a pessoa que ajuda todo mundo. Depois de desligarem, Sara abriu seu laptop e criou uma planilha de orçamento. Ela cortou despesas impiedosamente, TV a cabo, a academia que raramente usava, o serviço de entrega de kits de refeição. Não seria suficiente a longo prazo, mas lhe compraria um pouco mais de tempo. Enquanto trabalhava, ouviu Laura chorando baixinho em seu quarto. Sara fechou o laptop e foi até a filha, sentando-se na beirada da cama e acariciando seu cabelo. Eu odeio ele, sussurrou Laura. Por que ele não quer mais nos ver? Seu pai ama você, disse Sara, as palavras automáticas, embora parte dela quisesse concordar com a raiva de Laura. Ele só está aí com dificuldades para descobrir sua nova vida também. Mas você ainda nos vê todos os dias, apontou Laura com a lógica infalível de uma criança. Sara não tinha uma boa resposta para isso. Em vez disso, deitou-se ao lado de Laura, abraçando-a até que ela adormecesse. Na manhã seguinte, Sara acordou cedo e foi correr, algo que não fazia há anos. Seu corpo protestou no início, os músculos rígidos e os pulmões ardendo, mas quando voltou para casa, sentia-se com a mente mais clara do que em semanas. Enquanto preparava o café da manhã, notou um folheto na geladeira que ignorara por meses. O centro esportivo local estava procurando por funcionários de meio período para seus programas de verão. Por impulso, Sara pegou o folheto e adicionou o número de telefone à sua lista de tarefas. Quando ela ligou mais tarde naquele dia, o diretor pareceu interessado em sua experiência. Na verdade, precisamos de alguém para ajudar com nossas aulas de ginástica para a terceira idade e o programa de hidroterapia. Sua experiência em fisioterapia seria perfeita, mesmo sem uma licença ativa. Eles marcaram uma entrevista para a semana seguinte. Não era uma carreira, apenas um passo temporário, mas era algo tangível. Uma pequena peça do quebra-cabeça se encaixando. Naquela noite, enquanto atualizava seu currículo para a entrevista, Sara percebeu que havia passado um dia inteiro sem chorar. Não era muito, mas, como a pasta ao recomeço em seu desktop, era um começo. O primeiro dia de Sara no centro esportivo foi como pular na parte funda de uma piscina depois de anos evitando a água. O diretor, Miguel, um ex-atleta universitário com um sorriso fácil, mostrou-lhe as instalações e a apresentou à equipe. A maioria dos nossos participantes da ginástica para idosos vem aqui há anos, explicou ele enquanto caminhavam pela área da academia. Eles são um grupo unido, então não se surpreenda se forem um pouco distantes no início. Sara sentiu, tentando projetar uma confiança que não sentia. Suas calças pretas e camisa polo azul, seu uniforme não oficial que Miguel havia sugerido, pareciam estranhas depois de anos de roupas casuais de mãe. Ainda mais estranho era o crachá de funcionária preso à sua camisa, com uma foto tirada às pressas e seu nome impresso abaixo. Sua primeira aula foi de yoga na cadeira para idosos, uma sessão suave projetada para adultos mais velhos com mobilidade limitada. Enquanto os participantes entravam, Sara sorriu e cumprimentou cada um, recebendo principalmente olhares curiosos em troca. Onde está a Diane? Perguntou uma mulher de cabelos brancos com batom vermelho vivo, acomodando-se em uma cadeira na primeira fila. A Diane se mudou para a Flórida para ficar mais perto da filha, explicou Sara, lembrando-se do que Miguel lhe dissera. Eu sou a Sara, a nova instrutora. A mulher olhou Sara de cima a baixo. Bem, você não parece saber muito sobre artrite, mas vamos ver o que você tem a oferecer.
No final da hora, Sara havia conquistado a maior parte do grupo com seu conhecimento de movimentos amigáveis para as articulações e sua abordagem paciente. A mulher de batom vermelho, que se apresentou como Eleonora, ficou para trás depois da aula. Você já fez isso antes, ela afirmou, mais uma observação do que uma pergunta. Eu era fisioterapeuta, admitiu Sara. Estou trabalhando para reativar meu registro. Eleonora assentiu com aprovação. Já era hora de contratarem alguém que sabe o que está fazendo. Meu marido fez fisioterapia depois do AVC. Fez toda a diferença. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Sara. Você é nova na cidade? Não, moro aqui há 12 anos. Só, e nova no mercado de trabalho de novo. Algo no tom de Sara deve ter revelado mais do que ela pretendia. A expressão de Eleonora suavizou ligeiramente. Bem, você se saiu bem hoje. Até quinta. Não era exatamente uma aceitação calorosa, but it felt like a small victory. As semanas seguintes entraram em um ritmo. Sara trabalhava de manhã no centro esportivo, fazia um curso online durante o horário escolar das crianças e estava em casa quando elas voltavam. O arranjo não era perfeito, ainda havia refeições feitas no carro entre as atividades, lições de casa feitas tarde da noite e momentos em que a paciência de todos se esgotava, mas eles estavam se virando. Numa quinta-feira, depois da aula, Eleonora se aproximou de Sara novamente. Meu grupo de artrite se reúne para um café depois da aula às quintas. Você deveria se juntar a nós um dia. Sara ficou comovida com o convite, mas balançou a cabeça. Obrigada, mas preciso ir para casa para os meus filhos. Traga-os, disse Eleonora simplesmente. A cafeteria tem bons bolos. Então, na quinta-feira seguinte, Sara mandou uma mensagem para João e Laura para encontrá-la no café do ponto depois da escola. Ela ficou surpresa quando ambos apareceram. João estava cada vez mais distante, passando mais tempo com amigos e menos em casa. O grupo de artrite havia juntado várias mesas, com Eleonora comandando a conversa no centro. Quando Sara chegou com seus filhos, Eleonora imediatamente abriu espaço para eles. Pessoal, este é o filho e a filha da Sara. João e Laura, certo? Sara ficou surpresa que Eleonora lembrasse de seus nomes das poucas vezes que os mencionara. O grupo acolheu João e Laura sem hesitação. Um homem, um professor aposentado chamado Rui, engajou João em uma conversa sobre videogames, enquanto Laura foi atraída para ajudar outra mulher chamada Margarida com um projeto de crochê que ela havia trazido. Sara recostou-se, observando com espanto seus filhos relaxarem na companhia desses idosos. Era a primeira vez em meses que ela via João sorrir tão abertamente ou Laura tão envolvida com alguém de fora da família imediata. Eles são bons filhos, comentou Eleonora, deslizando para a cadeira ao lado de Sara. Passando por uma fase difícil? O pai deles e eu estamos nos divorciando, disse Sara em voz baixa, ainda achando difícil dizer as palavras em voz alta. Eleonora não ofereceu banalidades ou perguntas indiscretas. Ela simplesmente assentiu. Meu marido me deixou pela secretária dele quando nossos filhos eram adolescentes. Clássico clichê. Como você conseguiu lidar com isso? Perguntou Sara, genuinamente curiosa. Um dia de cada vez. Às vezes, 1 hora de cada vez. Eleonora mexeu seu café pensativamente. Voltei a lecionar. Encontrei esses velhinhos. Ela gesticulou ao redor da mesa com um sorriso. Fiz uma nova vida. A simples verdade daquilo, que a vida continua, que novas conexões se formam, que as feridas eventualmente cicatrizam, acomodou-se sobre Sara como um cobertor quente. Quando estavam saindo do café, Rui chamou Sara de lado. Minha esposa dirige o departamento de fisioterapia do hospital municipal. Eles estão sempre procurando por gente boa. Quer que eu dê uma palavra? Sara ficou momentaneamente sem fala. Eu ainda não reativei minha licença. E daí? Eles têm vagas de técnico, cargos administrativos. Coloque o pé na porta, faça contatos. Ele rabiscou um nome e um número em um guardanapo e o pressionou na mão dela. Sem pressão. Apenas uma opção.
No caminho para casa, Laura saltitava à frente enquanto João caminhava ao lado de Sara, extraordinariamente falante sobre as histórias de Rui sobre a programação de computadores antigos. Aquele pessoal é bem legal, disse ele finalmente. Para gente velha. Sara sorriu. Eles são, não são? Naquele fim de semana, Sara ligou para o número que Rui lhe dera. Na semana seguinte, ela teve uma entrevista no Hospital Municipal para um cargo administrativo de meio período no Departamento de Fisioterapia, que se encaixaria em seu horário de aulas e ofereceria auxílio educação para cursos na área da saúde. Quando recebeu a oferta de emprego, a primeira pessoa para quem ligou foi Eleonora. Não sei como agradecer a você e ao Rui, disse ela. Não nos agradeça, respondeu Eleonora. Apenas retribua o favor um dia. A posição no hospital mudou tudo. Não apenas financeiramente, embora o salário regular e os benefícios aliviassem as preocupações mais imediatas de Sara. A maior mudança foi em como ela se via, não mais apenas a ex-esposa de Marcos ou a mãe de João e Laura, mas Sara Mitchell, capaz de se sustentar sozinha. No jantar daquela noite, ela compartilhou a notícia com as crianças. Ainda estarei em casa quando vocês voltarem da escola na maioria dos dias, ela os assegurou. Mas talvez eu precise da ajuda de vocês com algumas coisas em casa. Isso significa que podemos ter um cachorro agora? Perguntou Laura esperançosamente. Era um pedido antigo que Marcos sempre vetara. Sara riu. Não vamos nos precipitar. Uma grande mudança de cada vez. Mais tarde, enquanto colocava a louça na máquina, João demorou-se na cozinha. Mãe, disse ele hesitantemente. Desculpe por ter sido um idiota ultimamente. Sara virou-se para olhar o filho, subitamente impressionada com o quanto ele havia crescido. Você não tem sido um idiota. Você tem passado por muita coisa. Você também, ele apontou. Mas você ainda está, e sabe, dando conta de tudo. O simples reconhecimento trouxe lágrimas inesperadas aos olhos de Sara. Estou tentando, disse ela. Estamos todos tentando. João assentiu, depois lhe deu um abraço rápido e desajeitado antes de se retirar para seu quarto. Naquela noite, Sara atualizou sua pasta ao recomeço, adicionando pastas para o emprego no hospital, requisitos da licença e o orçamento. Enquanto trabalhava, percebeu que o nó de ansiedade que morava em seu peito desde que Marcos foi embora havia se afrouxado. Não desaparecera completamente, mas não consumia mais todos os seus momentos de vigília. Ela não era ingênua o suficiente para pensar que o caminho à frente seria fácil. Ainda haveria dias em que tudo pareceria esmagador, quando o malabarismo falhasse, quando a realidade de sua nova vida a atingisse com força. Mas, pela primeira vez, Sara acreditava que poderia lidar com o que viesse a seguir, não apenas sobreviver, mas talvez até prosperar. 3 meses em seu emprego no hospital municipal, Sara havia se estabelecido em uma nova rotina. Sua mesa no escritório administrativo do departamento de fisioterapia estava decorada com fotos de João e Laura, uma pequena planta de Eleonora e um calendário meticulosamente marcado com horários de trabalho, aulas e atividades das crianças. Sara, você tem a ficha do paciente Peterson? Doutora Raquel Camargo, a chefe do departamento, encostou-se na porta. Raquel era uma mulher enérgica e eficiente na casa dos 50 anos que dirigia o departamento com precisão, mas tratava sua equipe com respeito genuíno. Aqui mesmo, respondeu Sara, entregando a ficha. E agendei o retorno dele para a próxima quinta-feira, como você pediu. Raquel assentiu com aprovação. Você está realmente pegando o jeito dos nossos sistemas. Como estão suas aulas? Bem. Acabei de passar no meu curso de atualização de anatomia com um A. Sara não conseguiu esconder a nota de orgulho em sua voz. Estudar depois que as crianças iam para a cama, muitas vezes até meia-noite, tinha sido exaustivo, mas valeu a pena. Não me surpreende. Seus instintos clínicos ainda estão afiados. Raquel hesitou, depois acrescentou: temos uma vaga para assistente de fisioterapia abrindo no próximo mês. Você deveria se candidatar. Seria mais prático enquanto você termina a sua recertificação. A oferta pegou Sara de surpresa. Mas eu ainda não tenho minha licença.
Você não precisa de uma licença completa para o cargo de assistente. Apenas sua experiência e os cursos que está fazendo agora. Raquel deu de ombros. Pense nisso. O salário é melhor também. Depois que Raquel saiu, Sara recostou-se na cadeira, com a mente a mil. Um cargo de assistente de fisioterapia seria um passo significativo, mais responsabilidade, mais interação com o paciente, como Raquel havia apontado, um salário melhor. Mas também significaria mais horas e um horário menos flexível. Em casa, naquela noite, ela abordou o assunto durante o jantar. Eu precisaria reorganizar algumas coisas, explicou ela enquanto passava a tigela de salada. Pode ser que eu não esteja em casa todos os dias quando vocês chegarem da escola. João deu de ombros, com a boca cheia de macarrão. Eu tenho 15 anos, mãe. Posso cuidar de mim mesmo. E eu? Perguntou Laura, o garfo parado a meio caminho da boca. Você poderia ir para o programa extracurricular alguns dias, sugeriu Sara. Ou talvez a senhora Rodrigues, a vizinha, pudesse ajudar ocasionalmente. Sua vizinha idosa havia se oferecido repetidamente para cuidar de Laura, se necessário. Ou o pai poderia finalmente assumir a responsabilidade, murmurou João. Sara lançou-lhe um olhar de advertência. O relacionamento de Marcos com os filhos continuava sendo um ponto sensível. Ele os via a cada 15 dias, com mais regularidade agora do que nos primeiros meses, mas permanecia em grande parte desconectado de suas vidas diárias. Vamos focar apenas em nossos planos, disse Sara. Esta seria uma boa oportunidade para mim. Mais tarde, depois que Laura estava na cama, Sara encontrou João sentado na bancada da cozinha com uma tigela de sorvete. Ei, disse ela, pegando uma colher e roubando uma mordida. Você está bem com tudo isso? João ergueu os olhos do telefone. Com tudo o quê? As mudanças. Eu trabalhando mais. Você tendo que ser mais independente. Ele ficou quieto por um momento. É estranho, disse ele finalmente. Mas não um estranho ruim. Você parece, e não sei. Diferente. Diferente como? Mais feliz, eu acho. Mesmo com tudo sendo mais difícil. A observação dela o surpreendeu. Ela estava mais feliz? Apesar do estresse financeiro, do constante malabarismo de responsabilidades e da dor persistente de seu casamento fracassado? Ela considerou, depois assentiu lentamente. Acho que sim. Não o tempo todo. Mas estou chegando lá. João empurrou sua tigela em direção a ela, oferecendo as últimas mordidas. Então está tudo bem. Estamos de boa. Na segunda-feira seguinte, Sara enviou sua inscrição para a vaga de assistente de fisioterapia. 2 semanas depois, após uma entrevista com Raquel e o diretor de RH do hospital, ela recebeu a oferta de emprego. Começaria em janeiro, após as férias, dando-lhe tempo para ajustar seu horário de aulas e fazer arranjos para Laura. Dezembro trouxe uma neve excepcionalmente pesada, transformando o bairro deles em uma cena de inverno de cartão postal. Também trouxe o primeiro Natal como uma família dividida. Marcos havia sugerido dividir o dia manhã com ele, noite com Sara, o que parecia razoável até que ele anunciou que traria sua nova namorada, Vanessa. Absolutamente não, disse Sara firmemente durante o telefonema. É muito cedo. Já faz quase 1 ano, Sara, argumentou Marcos. Vanessa faz parte da minha vida agora. As crianças precisam aceitar isso. As crianças precisam de tempo para se adaptar a uma grande mudança antes de você jogar outra nelas. O Natal já vai ser difícil o suficiente. No final, eles chegaram a um acordo. Marcos ficaria com as crianças na véspera de Natal, sozinho, e Sara ficaria com elas no dia de Natal. Não era o ideal, mas era a melhor solução que puderam encontrar. Na manhã da véspera de Natal, Sara ficou na janela observando o carro de Marcos parar. João e Laura pegaram suas malas, os rostos uma mistura de excitação e incerteza. Divirtam-se, disse Sara, abraçando os dois. Vejo vocês amanhã de manhã.
Depois que eles saíram, ela ficou na casa subitamente silenciosa, lutando contra o impulso de voltar para a cama. Em vez disso, ela vestiu roupas de ginástica e foi para o centro esportivo, onde Miguel havia organizado um treino de feriado para a equipe, seguido de almoço. A atividade física ajudou a clarear sua mente, e a companhia de seus colegas de trabalho, agora amigos, a impediu de pensar na casa vazia que a esperava. Quando voltou para casa naquela noite, sentia-se mais firme. Passou a noite embrulhando os últimos presentes e preparando a comida para o dia seguinte. Seu orçamento não permitia presentes extravagantes, mas ela conseguiu encontrar coisas que as crianças apreciariam: os fones de ouvido novos para João e materiais de arte para Laura. Na manhã de Natal, Marcos deixou as crianças cedo. Elas entraram pela porta cheias de histórias sobre as atividades do dia anterior e os presentes que receberam. Se conheceram Vanessa apesar do acordo, não mencionaram, e Sara perguntou. O dia foi mais silencioso que os natais anteriores, mas não menos caloroso. Eles abriram presentes, jogaram jogos de tabuleiro e assistiram a filmes de Natal. À tarde, Eleonora apareceu com biscoitos, seguida por seus vizinhos Tomás e Carla com um pequeno presente para cada um deles. Viu, disse Laura enquanto acenavam adeus aos vizinhos. Nós ainda temos pessoas que se importam conosco. A simples observação deu um nó na garganta de Sara. Sim, temos, ela concordou. Mais do que eu imaginava. À medida que janeiro se aproximava, trazendo consigo o novo cargo de Sara e um novo semestre de aulas, ela se viu olhando para frente em vez de para trás. A dor do divórcio não havia desaparecido, mas se tornará parte de sua história, em vez de seu capítulo definidor. Uma noite, enquanto revisava seu calendário para o próximo mês, Laura espiou por cima do ombro dela. Você tem algo agendado todos os dias, observou Laura. Quando você tem tempo para se divertir? Sara riu. Algumas dessas coisas são divertidas. Tipo o quê? Tipo. Sara examinou o calendário. Tipo meu café com a Eleonora às quintas. E sua aula de arte às quartas. Ela havia matriculado Laura em um programa extracurricular que se alinhava com seu turno tardio. Isso é a minha diversão, não a sua, apontou Laura. Ela tinha razão. Sara ficará tão focada em seguir em frente no trabalho, na educação e em manter a família funcionando, que havia colocado seu próprio prazer em espera. Talvez eu precise agendar um pouco de diversão, admitiu. A mamãe precisa de diversão, anunciou Laura João quando ele entrou na cozinha procurando um lanche. Notícia de última hora, ele brincou, mas havia afeto em sua voz. Que tipo de diversão? Sara pensou a respeito. Eu costumava adorar fazer trilhas. E ler livros que não fossem didáticos. E ir a shows. Então faça essas coisas de novo, disse João, como se fosse a solução mais óbvia do mundo. Talvez fosse. Sara adicionou uma nota ao seu calendário de janeiro: vá agendar diversão. Parecia ao mesmo tempo bobo e significativo, um lembrete de que reconstruir sua vida significava mais do que apenas cumprir responsabilidades, significava redescobrir a alegria também. Naquela noite, deitada na cama, Sara refletiu sobre o quão longe eles haviam chegado desde aqueles primeiros dias devastadores após a partida de Marcos. Eles não estavam mais apenas sobrevivendo, e estavam criando algo novo. Não era a vida que ela havia planejado ou esperado, mas, cada vez mais, era uma vida que ela valorizava, suma que ela mesma construiu, peça por peça, escolha por escolha. O pensamento a levou ao sono, mais pacífico do que ansioso pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar. A primavera chegou com uma explosão de atividade. O novo cargo de Sara como assistente de fisioterapia a mantinha mais ocupada do que nunca, mas ela achava o trabalho prático profundamente satisfatório. Cada interação com o paciente a lembrava por que ela havia escolhido essa área em primeiro lugar, a diferença tangível que ela poderia fazer na recuperação de alguém, os relacionamentos construídos através do cuidado consistente. Sua recertificação de licença progredia firmemente. Ela havia completado a maioria dos cursos exigidos e começado a acumular horas clínicas supervisionadas.
A doutora Raquel havia se tornado uma espécie de mentora, oferecendo orientação e, ocasionalmente, ajustando horários para ajudar Sara a equilibrar trabalho e educação. Numa tarde de terça-feira, Sara estava ajudando um homem de meia-idade chamado Davi com uma série de exercícios após uma cirurgia de substituição do joelho. Ele era professor de ciências do ensino médio, e eles haviam desenvolvido uma afinidade fácil nas últimas semanas. Como está a dor hoje? Perguntou Sara enquanto o guiava por uma flexão suave do joelho. Melhor, Davi fez uma careta leve. Embora isso seja um termo relativo. A recuperação não é linear, lembrou-lhe Sara. Alguns dias são melhores que outros. Davi assentiu. Um pouco como a vida, eu suponho. Ele parou seu movimento, estudando o rosto dela. Você parece falar por experiência própria. Sara hesitou, depois deu um pequeno aceno de cabeça. Divórcio, não cirurgia. Mas sim, definitivamente um processo de recuperação. Ah, disse Davi, retomando o exercício. Já passei por isso. Há 4 anos, no meu caso. Algo em seu tom, não amargo, apenas factual, deixou Sara curiosa. Fica mais fácil? Todo mundo fica me dizendo que fica mais fácil. Fica diferente, disse ele pensativamente. As arestas se desgastam. Você constrói novos padrões. Eventualmente, você percebe que passou um dia inteiro sem pensar nisso, e isso parece uma vitória. Foi uma das respostas mais honestas que ela recebeu. Nem positividade displicente nem avisos terríveis, apenas a simples verdade de alguém que havia percorrido um caminho semelhante. Ao terminarem a sessão, Davi mencionou um grupo de apoio no centro comunitário. Não é só para recém-divorciados. Alguns de nós lidam com isso há anos. Ajuda a compartilhar experiências, conselhos práticos. Sem pressão, mas você pode achar útil. Sara agradeceu e guardou a informação, sem saber se iria procurar. Ela estava se virando sozinha, e a ideia de sentar em um círculo compartilhando sentimentos com estranhos parecia desconfortável. Naquele fim de semana, Marcos buscou as crianças para visita regular. Enquanto saíam, ele ficou sem jeito na porta. Sara, eu queria te avisar. Ele pigarreou. Vanessa e eu vamos nos casar em junho. A notícia a atingiu com uma força inesperada. Não porque ela quisesse Marcos de volta, se esses sentimentos haviam desaparecido à medida que sua raiva e mágoa evoluíram para algo mais parecido com indiferença. Mas a finalidade daquilo, a velocidade com que ele havia reconstruído sua vida enquanto ela ainda estava juntando a dela pedaço por pedaço, doeu. Parabéns, ela conseguiu dizer, orgulhosa por sua voz permanecer firme. Gostaríamos que as crianças fizessem parte da cerimônia, ele continuou. Eu queria falar com você primeiro, para ter certeza de que você está confortável com isso. Sara quis rir do absurdo da situação. Confortável? Claro que ela não estava confortável com seus filhos participando do casamento do pai com a mulher por quem ele os havia deixado. Mas ela engoliu sua reação inicial. Acho que essa deve ser a decisão deles, disse ela finalmente. Eles têm idade suficiente para escolher. Depois que Marcos e as crianças saíram, Sara se sentiu inquieta, o apartamento de repente muito silencioso, muito vazio. Por impulso, ela pegou a informação sobre o grupo de apoio que Davi havia mencionado. Havia uma reunião naquela noite. O centro comunitário estava apenas parcialmente cheio quando Sara chegou, sentindo-se autoconsciente e deslocada. Ela reconheceu Davi imediatamente, conversando com um pequeno grupo perto da mesa de café. Ele a viu e acenou para que se aproximasse. Sara, que bom que você veio, disse ele calorosamente. Deixe-me apresentar algumas pessoas. O grupo era mais diversificado do que Sara esperava, homens e mulheres na faixa dos 20 e poucos aos 60 anos, alguns recém-separados, outros divorciados há anos. Eles se reuniram em um círculo informal, e a facilitadora, uma terapeuta familiar chamada Diane, começou com uma rodada de apresentações. Quando chegou a vez de Sara, ela se viu compartilhando mais do que pretendia, não apenas sobre o anúncio do casamento de Marcos, mas sobre suas contínuas lutas para equilibrar trabalho, educação e
Maternidade. As coisas práticas eu consigo lidar, admitiu. É o peso emocional que me pega de surpresa às vezes. Várias pessoas assentiram em compreensão. Uma mulher chamada Tessa falou. Lembro-me de sentir que estava bem, aí meu ex mandou os convites de casamento, e eu chorei por 3 dias seguidos. Não é que eu o quisesse de volta. Era mais como, e ele tinha passado para o capítulo 2, e eu ainda estava presa no epílogo do capítulo 1. A metáfora ressoou com Sara. Era exatamente assim que se sentia, como se Marcos tivesse simplesmente fechado o livro do casamento deles e começado uma nova história, enquanto ela ainda estava processando o final. Após a reunião, Davi convidou Sara para se juntar a alguns deles para um café em uma cafeteria próxima. Ela hesitou, ciente de que Laura estava em uma festa do pijama e João estava com amigos, deixando sua noite inesperadamente livre. Eu provavelmente deveria ir para casa, disse ela automaticamente, depois reconsiderou. Na verdade, sim, um café seria bom. A conversa durante o café fluiu facilmente, abordando tudo, desde desafios de coparentalidade a desastres em encontros e as liberdades inesperadas que vinham com o recomeço. Sara se viu rindo mais do que em meses. Quando a noite terminou, Davi a acompanhou até o carro. Fico feliz que você tenha vindo hoje à noite, disse ele. Pode ser um bom recurso, especialmente em momentos decisivos. Como quando seu ex anuncia que vai se casar de novo? Perguntou Sara com ironia. Exatamente assim. Davi sorriu. Ou quando você percebe que está pronta para seguir em frente também. Havia uma pergunta em suas palavras, sutil, mas inconfundível. Sara sentiu um frisson de algo, não exatamente nervosismo, não exatamente excitação, mas uma mistura de ambos. Não tenho certeza se já cheguei lá, disse ela honestamente. Davi assentiu, sua expressão compreensiva em vez de desapontada. Isso é justo. Não há um cronograma para essas coisas. Ele hesitou, depois acrescentou, mas quando você estiver pronta, para amizade ou o que quer que venha a seguir, se eu gostaria de fazer parte dessa conversa. A franqueza de seu interesse, combinada com o respeito por seu processo, foi revigorante. Sem pressão, sem jogos, apenas comunicação clara. Eu gostaria disso também, respondeu Sara, surpresa ao descobrir que era sincera. Nas semanas seguintes, Sara se pegou pensando naquela conversa, na possibilidade de abrir outra porta em sua vida. Ela e Davi trocaram mensagens ocasionais, principalmente sobre as reuniões do grupo de apoio ou piadas de fisioterapia. Era confortável, pouco exigente, mas com uma corrente subjacente de potencial que a intrigava e intimidava. Enquanto isso, a notícia do noivado de Marcos atingiu João e Laura de maneira diferente do que Sara havia previsto. João, geralmente o mais vocal em sua raiva contra o pai, aceitou com um dar de ombros. Tanto faz. Não que isso mude alguma coisa para nós. Laura, por outro lado, ficou chateada. Por que ele está começando uma nova família? Ele não se importa mais com a nossa família? Sara lutou para encontrar as palavras certas. Seu pai sempre se importará com vocês, disse ela, esperando que fosse verdade. Isso não substitui o que tínhamos, é apenas diferente. Diferente é uma droga, declarou Laura, batendo o pé para seu quarto. Sara não pôde discutir com essa avaliação. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Sara terminava seu turno, Davi apareceu na porta do departamento de fisioterapia. Tem 1 minuto? Ele perguntou. Sara olhou para o relógio. Alguns. O que foi? Haverá uma orquestra comunitária tocando no parque no sábado, disse ele. Concerto gratuito, bem casual. Eu estava me perguntando se você e seus filhos gostariam de se juntar a mim. Minha filha Emília também estará lá, se ela tem 13 anos, um pouco mais velha que a Laura. O convite pegou Sara de surpresa. Não era bem um encontro, se incluir as crianças o tornava mais um passeio em família. Mas era um passo além de suas interações casuais até então. Deixe-me verificar com eles, disse ela. Mas parece legal. Naquela noite, ela tocou no assunto no jantar. Um amigo do trabalho nos convidou para um concerto no parque no sábado.
A filha dele também estará lá. Que tipo de amigo? Perguntou João imediatamente, seu radar adolescente para situações de namoro dos pais aparentemente em pleno funcionamento. Um amigo do trabalho, esclareceu Sara, sentindo as bochechas esquentarem um pouco. O nome dele é Davi. Ele é um paciente que também coordena o grupo de apoio ao divórcio que tenho frequentado. Então tipo um amigo ou um namorado em potencial? Pressionou João. João, suspirou Sara. É só um concerto no parque. Como amigos. Com todos vocês lá. Laura ergueu os olhos do prato. A filha dele é legal? Eu ainda não a conheci, admitiu Sara. O nome dela é Emília. Ela tem 13 anos. Posso levar meu caderno de desenho? Perguntou Laura, aparentemente satisfeita com essa informação mínima. Claro. João ainda observava Sara com os olhos semicerrados. Você está pronta para isso? Namorar e tal? A franqueza da pergunta surpreendeu Sara. Mas ela apreciou sua preocupação, o instinto protetor por trás dela. Não tenho certeza, respondeu honestamente. Mas acho que estou pronta para descobrir. Tudo bem para vocês dois? João considerou isso, depois assentiu lentamente. Sim. Acho que sim. Contanto que ele não seja um idiota como o pai. João, advertiu Sara, embora sem muita convicção. Davi é um homem legal. É só um concerto. Não vamos nos precipitar. Mas enquanto limpava os pratos do jantar, Sara se pegou sorrindo com a perspectiva do sábado. Não era um novo começo dramático, apenas uma pequena abertura, uma chance de explorar um lado de si mesma que ela havia deixado de lado durante seu casamento e esquecido completamente durante os dolorosos meses seguintes ao seu fim. Pela primeira vez em muito tempo, Sara sentiu uma sensação de possibilidade que se estendia além da sobrevivência, além de reconstruir o que estava quebrado. Talvez houvesse espaço em sua vida cuidadosamente reconstruída para algo inteiramente novo. O sábado amanheceu claro e quente, tempo perfeito para um concerto ao ar livre. Sara passou mais tempo do que o normal decidindo o que vestir, finalmente optando por um vestido de verão casual que não usava há anos. Era estranho se importar com sua aparência por razões além da necessidade profissional. Mãe, você está bonita, disse Laura quando Sara saiu de seu quarto. O simples elogio trouxe um rubor inesperado de prazer. Obrigada, querida. Vocês dois estão prontos? João ergueu os olhos do telefone. Eu ainda não entendo por que temos que ir a uma coisa chata de orquestra. São 2 horas ao ar livre em um dia agradável, lembrou-lhe. Sara. E não vou deixar você em casa sozinho jogando videogame a tarde toda. Eles chegaram ao parque e o encontraram já se enchendo de famílias estendendo toalhas na grama. Sara examinou a multidão, de repente nervosa. E se isso fosse um erro? E se as crianças não se dessem bem? E se Sara? Aqui. Davi acenou de um lugar perto de um grande carvalho, onde já havia arrumado uma toalha e uma pequena caixa térmica. Ao seu lado estava uma garota de cabelos escuros e cacheados, presumivelmente Emília. Enquanto se aproximavam, Sara sentiu João ficar tenso ao seu lado. Ela apertou seu ombro tranquilizadoramente. Apenas seja você mesmo, ela sussurrou. Ninguém está esperando nada. Davi levantou-se para cumprimentá-los, parecendo casual e relaxado de jeans e camisa de botão. Que bom que puderam vir, disse ele, depois se virou para as crianças. Vocês devem ser João e Laura. Esta é minha filha, Emília. Emília deu um pequeno aceno, parecendo tão desconfortável quanto João. Oi. Seguiu-se um silêncio constrangedor, quebrado quando Laura tirou seu caderno de desenho. Você gosta de desenhar? Perguntou ela a Emília diretamente. O rosto de Emília se iluminou. Sim. Mas não sou muito boa. Nem eu, Laura deu de ombros. Mas é divertido. Quer ver o que estou trabalhando? Assim, o gelo foi quebrado. As duas meninas se acomodaram em um canto da toalha,
com as cabeças inclinadas sobre o caderno de desenho de Laura, enquanto João relutantemente sentou-se do outro lado, ainda agarrado ao telefone como uma tábua de salvação. Obrigada por nos convidar, disse Sara enquanto se sentava ao lado de Davi. É bom sair de casa. Fico feliz que vocês vieram, respondeu ele. Emília estava nervosa para conhecer todo mundo, mas parece que já se deu bem com a Laura. A orquestra comunitária era surpreendentemente boa, tocando uma mistura de peças clássicas e arranjos mais contemporâneos. Sara se viu relaxando enquanto a música os envolvia. Ao seu lado, Davi era uma presença confortável, perto o suficiente para conversar, mas não tão perto a ponto de sugerir algo mais do que amizade. Durante o intervalo, Davi abriu a caixa térmica e tirou sanduíches, frutas e biscoitos. Pensei que poderíamos ficar com fome, explicou ele. Nada chique. Você pensou mais à frente do que eu, admitiu Sara. Eu ia sugerir pegar cachorro-quente da barraquinha ali. Ainda podemos fazer isso se as crianças preferirem, ofereceu Davi. Emília geralmente desconfia de tudo que eu faço de qualquer maneira. Mas as crianças pareciam contentes com as ofertas de piquenique, com Emília e Laura ainda em profunda conversa e João gradualmente se tornando mais animado à medida que Davi o envolvia com perguntas sobre escola e videogames. Seu filho é muito inteligente, comentou Davi enquanto observavam João explicar algo para Emília, sua reserva habitual esquecida em seu entusiasmo pelo assunto. Ele me lembra meu irmão nessa idade, sabe, absorvendo tudo, processando à sua maneira. Ele sofreu muito com o divórcio, disse Sara em voz baixa. Levou para o lado pessoal, como se fosse uma rejeição da nossa família, em vez de apenas do casamento. Davi assentiu. Emília foi do mesmo jeito. Ela não falou comigo por quase um mês depois que me mudei. Crianças dessa idade entendem o suficiente para se machucar, mas não o suficiente para se separarem das decisões dos pais. Não havia julgamento em sua observação, apenas experiência compartilhada. Sara se viu contando a ele sobre as dificuldades de João na escola após a separação, as sessões de terapia que ajudaram e suas preocupações sobre o casamento iminente de Marcos. Eu quero apoiá-los a fazer parte disso se é o que eles querem, explicou ela. Mas parece que estou sendo solicitada a facilitar algo que os machuca, se a mim, se for honesta. As primeiras vezes são sempre as mais difíceis, disse Davi. Primeiros feriados, primeiros aniversários separados, primeiros novos parceiros. Fica mais fácil de navegar com o tempo. É o que todo mundo vive me dizendo, sorriu Sara. Ainda estou esperando a parte mais fácil começar. Bem, que tal isto, hoje é mais fácil do que um dia semelhante teria sido há 6 meses? Sara considerou a pergunta. 6 meses atrás, a ideia de sentar em um parque com outro homem, observando seus filhos interagirem com a família dele, teria parecido impossível, ou muito dolorosa, ou muito complicada, ou simplesmente além de sua capacidade de gerenciar emocionalmente. Sim, ela admitiu. Hoje é mais fácil. Diferente, mas mais fácil. É assim que funciona, disse Davi. Não em saltos dramáticos, mas em pequenos passos para a frente. Então, um dia você percebe que viajou mais longe do que pensava ser possível. Depois que o concerto terminou, eles demoraram, relutantes em quebrar o clima agradável. Emília e Laura haviam trocado números de telefone e estavam fazendo planos para um futuro encontro. Até João parecia relaxado, ajudando a guardar os restos do piquenique. Gostaria de jantar alguma vez? Perguntou Davi enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Só nós dois? A pergunta foi direta, mas gentil, deixando espaço para ela recusar sem constrangimento. Eu gostaria, respondeu Sara, surpreendendo-se com a facilidade com que a resposta veio. Naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, Sara ligou para sua irmã Helena. Elas não conversavam muito recentemente, o bebê de Helena agora era uma criança pequena que a mantinha constantemente ocupada, e a agenda lotada de Sara deixava pouco tempo para longas conversas. Acho que fui a um encontro hoje, disse Sara depois de se atualizarem sobre as notícias da família. Mais ou menos. As crianças estavam lá, e a filha dele, então talvez não tecnicamente um encontro. Me conta tudo, exigiu Helena.
Quem é ele? Onde você o conheceu? Você gosta dele? Sara descreveu Davi, o grupo de apoio, a conexão de trabalho e o concerto. Ele parece legal, disse Helena quando Sara terminou. Legal normal, não legal demais para ser verdade. Ele é legal, concordou Sara. E sim, legal normal. Ele tem sua própria vida, seus próprios problemas. Ele não está procurando alguém para salvar ou ser salvo. Isso é revigorante depois do Marcos, observou Helena. Marcos sempre escalou Sara como sua salvadora ou seu fardo, dependendo de seu humor ou não estou me apressando em nada, assegurou-lhe Sara. Mas é bom me conectar com alguém que entende pelo que passei. Você merece isso, disse Helena firmemente. E mais. A semana seguinte trouxe uma série de desafios que testaram o recém-descoberto equilíbrio de Sara. Primeiro, seu carro quebrou, exigindo reparos caros que esticaram seu orçamento cuidadoso ao limite. Depois, Laura pegou uma gripe, forçando Sara a faltar 2 dias de trabalho para cuidar dela. Finalmente, ela recebeu um e-mail do advogado de Marcos solicitando uma reunião para discutir modificações no acordo de guarda ou antes de seu casamento. Na sexta-feira, Sara estava exausta e nervosa. Ela havia remarcado seu primeiro encontro oficial com Davi 2 vezes, sentindo-se culpada, mas aliviada quando ele respondeu com compreensão em vez de frustração. A reunião com Marcos, seu advogado, estava marcada para a manhã de segunda-feira. Sara havia decidido não contratar seu próprio advogado, suma despesa que não podia arcar, mas passará horas pesquisando direito de família e preparando seus pontos de discussão. Mesmo assim, a perspectiva de encarar Marcos do outro lado de uma mesa de conferência, possivelmente brigando pelos filhos novamente, a enchia de pavor. No domingo à noite, enquanto revisava suas anotações pela última vez, seu telefone tocou. Era Davi. Sei que você teve uma semana difícil, disse ele. Pensei em ligar para ver como você está. O simples gesto, ligar para perguntar como ela estava, em vez de quando poderiam remarcar, pegou Sara de surpresa. Ela se viu contando a ele sobre a reunião iminente, suas preocupações financeiras e seus medos sobre o que Marcos poderia estar planejando. Você gostaria que eu fosse com você? Ofereceu Davi. Não como algo oficial, apenas apoio moral. Eu poderia esperar do lado de fora. A oferta era tentadora. Obrigada, mas acho que isso é algo que preciso resolver sozinha, disse Sara. Deixei Marcos ditar os termos por tempo demais. É hora de eu me impor. Eu respeito isso, respondeu Davi. Mas a oferta continua de pé se você mudar de ideia. Depois de desligarem, Sara percebeu que se sentia mais leve, mais confiante. Não porque Davi havia oferecido uma solução, mas porque ele havia escutado sem julgamento e respeitado sua decisão de lidar com as coisas à sua maneira. Na manhã de segunda-feira, Sara vestiu-se cuidadosamente com seu traje mais profissional, um terninho saia azul marinho que comprará para entrevistas de emprego. Ela deixou Laura na escola e depois dirigiu até o prédio de escritórios no centro da cidade onde ficava o advogado de Marcos. No saguão, respirou fundo, endireitou os ombros e dirigiu-se ao elevador. O que quer que Marcos quisesse, ela estava preparada para defender a si mesma e a seus filhos. Não a partir de um lugar de raiva ou amargura, mas da força que construíra dia a dia no último ano. A recepcionista a direcionou para uma sala de conferências onde Marcos já esperava, junto com seu advogado e, para a surpresa de Sara, Vanessa. Vê-los juntos, uma frente unida do outro lado da mesa, a desequilibrou momentaneamente. Obrigada por vir, Sara, começou o advogado de Marcos suavemente. Queríamos discutir alguns ajustes no cronograma de visitas à luz das próximas mudanças na casa de Marcos. Sara ouviu enquanto eles delineavam uma proposta que na verdade reduziria o tempo de Marcos com as crianças, menos fins de semana, sem mais jantares de quarta-feira à noite, enquanto adicionava um período de férias de uma semana 2 vezes por ano. Eu não entendo, disse Sara quando terminaram. Você quer ver as crianças com menos regularidade? Marcos e Vanessa trocaram olhares. Estamos planejando nos mudar para Florianópolis depois do casamento, explicou Marcos. A empresa de Vanessa está a transferindo, e eu posso trabalhar remotamente.
As visitas regulares não serão práticas, mas podemos ter períodos mais longos juntos durante as férias escolares. A notícia atingiu Sarah como um golpe físico. Você vai se mudar para outro estado e não pensou em discutir isso comigo primeiro? Ou com o João e a Laura? É por isso que estamos aqui agora, interveio o advogado de Marcos suavemente. Para elaborar um acordo que atenda aos interesses de todos. Interesses de todos, repetiu Sarah, sua voz subindo um pouco. E o interesse das crianças em ter o pai presente em suas vidas de forma consistente? O João está começando o ensino médio no próximo ano. A Laura tem suas apresentações de dança e aulas de arte. Eles precisam de estabilidade, não de uma paternidade estilo férias algumas vezes por ano. Marcos teve a decência de parecer desconfortável. É uma oportunidade de carreira que não podemos deixar passar. As crianças entenderão isso. Como entenderam por que você foi embora em primeiro lugar? As palavras escaparam antes que Sarah pudesse detê-las. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Não estou tentando ser difícil. Mas esta é uma mudança importante que afeta o bem-estar emocional deles, não apenas uma questão de agendamento. A discussão continuou por quase uma hora, tornando-se cada vez mais tensa. Sarah manteve-se firme em vários pontos. As crianças precisariam de videochamadas regulares, não apenas mensagens de texto, ou Marcos precisaria voltar para eventos importantes, não apenas esperar que as crianças viajassem até ele, e o apoio financeiro precisaria ser ajustado para contabilizar o cuidado infantil adicional que Sarah agora exigiria. No final, chegaram a um acordo provisório com o qual Sarah poderia viver, embora seu coração doesse pelo que isso significaria para João e Laura. Enquanto encerravam, Vanessa falou diretamente com Sarah pela primeira vez. Quero que saiba que me importo com seus filhos, disse ela sem jeito. Não estou tentando substituí-la ou tirá-los de você. Sarah estudou o rosto da mulher mais jovem, tentando ver além de seus próprios sentimentos complicados. Eles precisam de consistência, disse ela finalmente. Promessas cumpridas. Contato regular. Você pode ajudar a fazer isso acontecer? Vanessa assentiu solenemente. Vou tentar. Não era tudo o que Sarah queria, mas era algo, um reconhecimento de suas preocupações, uma pequena ponte sobre o abismo da desconfiança. Fora do prédio, Sarah sentou-se em seu carro por vários minutos, processando o que acabará de acontecer. Sua vida cuidadosamente reconstruída precisaria ser ajustada novamente. As crianças precisariam de apoio durante outra transição. Mas, ao contrário de um ano atrás, Sarah não se sentia sobrecarregada por esses desafios. Ela tinha recursos agora, esforço interior, sistemas de apoio práticos e a confiança que vinha de já ter navegado em águas difíceis. Ela pegou o telefone e ligou para Davi. Você está livre para jantar hoje à noite? Perguntou quando ele atendeu. Eu bem que gostaria de uma boa companhia. Estou livre, disse ele. Está tudo bem. Não inteiramente, admitiu Sarah. Mas vou superar. Eu sempre supero. Enquanto se afastava, Sarah percebeu que essa era talvez a lição mais importante do último ano, não que a vida ficaria mais fácil, mas que ela se tornará mais forte. Cada desafio, cada contratempo, cada pequena vitória havia construído uma resiliência que ela não sabia que possuía. O que quer que viesse a seguir, com Marcos e sua nova família, com sua carreira, com Davi ou com as 100 outras incógnitas que esperavam no futuro, Sarah o enfrentaria não como uma vítima das circunstâncias, mas como a arquiteta de sua própria vida.